Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a ministração da Palavra de Deus e nos lembramos que este mês de março, na nossa igreja, o tema é a família e dentro do grande tema nosso do ano, que é a unidade da igreja. E a unidade, como nós temos falado, começa a partir da nossa casa, a partir da nossa igreja, a partir entre todas as igrejas, ou seja, temos que pensar no micro para podermos partir para o macro. Não é isso que nós temos falado? Da nossa Jerusalém até os confins da terra. E hoje eu vou trazer uma abordagem um tanto assim, diferente, mas que Deus me falou sobre isso, tomando como referência o texto que está em Lucas, no capítulo 10, a famosa, muito conhecida parábola do samaritano. Então a gente vai examinar esse texto e nós vamos chegar na família, que é o nosso objetivo. E o texto diz aqui, eu vou ler, que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E a parábola que Jesus propõe vem responder essa pergunta que este intérprete da lei fez para Jesus. Quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, verso 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus pergunta para o rapaz lá, para o intérprete, qual destes 3 te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Esse é um texto muito conhecido e maravilhoso, não é verdade? E assim, tudo que a gente ouve desse texto falando para nós sobre esses tipos de pessoas que cruzaram o caminho desse homem. Ele foi assaltado, machucado, levaram as coisas dele todas. E Jesus, ele, de uma maneira muito forte, ele traz aí esses 3 personagens, o sacerdote, traz um levita, ou seja, falando de pessoas religiosas, e ele coloca na história o samaritano. É interessante porque
o levita, o sacerdote, ou seja, esses religiosos, pessoas que eram importantes ali na cultura judaica. Esse homem era o intérprete da lei que estava perguntando, então estava ali dentro desse contexto. E essas pessoas foram indiferentes para o sofrimento, para a necessidade do outro. Essa é sempre a abordagem que nós ouvimos sobre a boa atitude do samaritano, sobre este homem que se compadece, não somente se compadece, ele se aproxima, ele entende ali o estado daquele homem e não somente vê, mas o amor dele, a atitude dele proativa de cuidar ali no imediato. A Bíblia fala, pensou-lhe as feridas, em seguida coloca esse homem em cima do seu próprio cavalo, ali do seu animal, leva ele para uma hospedaria. A Bíblia fala que no dia seguinte, então ele passou ali a noite, ele ficou ali cuidando junto na hospedaria. No dia seguinte, o cara estava mal, ele deixa ele sob os cuidados do dono da hospedaria, fala, olha, eu vou voltar aqui e eu vou te indenizar quanto que você gastar com ele. Então ele assim fez um serviço completo, não é verdade? Então essas três pessoas foram colocadas em evidência ali para o intérprete da lei, né? Responder à próxima pergunta de Jesus. Porque Jesus ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Depois de contar a história, Jesus então faz uma pergunta para que aquele homem pudesse então responder segundo aquilo que a parábola disse. Ele perguntou assim, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Preste atenção nisso, porque a razão de tudo isso é o mandamento que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento está lá em Levítico, no capítulo 19, verso 18. É lá que está desta forma. Mas antes disso, a palavra de Deus, a lei vem falando desde lá o Êxodo 20, quando o Senhor entregou os mandamentos a Moisés, vem falando sobre o não cobiçarás os bens do teu próximo, ou seja, um tanto de o olhar para o próximo de uma maneira diferente e realmente assim amar esse próximo. Nós sempre entendemos isso, né? Mas nós sempre entendemos que o próximo é esse que cruza o nosso caminho, é esse que necessita de nós, e pela parábola do samaritano nós somos instigados a não sermos como o sacerdote, nem como o levita, que foram indiferentes, para nós não sermos indiferentes. Mas veja bem, a história nos leva a pensar que o próximo é o homem que foi assaltado. Que o próximo é aquele que necessita de nós. Não é verdade? A gente sempre pensa isso. Nós sempre entendemos desta forma. E porque nós já somos como que condicionados a entender dessa forma, nós não prestamos atenção na pergunta que Jesus fez para o intérprete da lei. O assunto é o próximo. E Jesus pergunta para ele, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Opa! A pergunta inicial era, o mandamento é amar ao próximo. A pergunta foi, quem é o meu próximo? E Jesus conta a história, a parábola, e agora ele pergunta para esse intérprete da lei, quem te pareceu ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Bom, a resposta do moço
pela pergunta que o Senhor Jesus fez, foi aquele que teve misericórdia dele. Então, assim, dá uma virada na história, não é verdade? Quem é meu próximo? Meu próximo é somente aquele que necessita de mim? Não. Meu próximo também é aquele que cuida de mim. E na resposta, na pergunta que Jesus fez, na resposta que o homem deu aqui, o intérprete da lei, isso se torna mais evidente. Que essa relação é uma relação de duas vias. Mas eu fico assim pensando, sabe, irmãos, porque você vai perguntar, mas por que, Gustavo, tem a ver com família? Porque há um mandamento. Dentre lá os mandamentos de Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo ainda fala sobre esse mandamento em Efésios 6, versos 2 e 3, dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pense bem, eu sou meio prático, os irmãos sabem disso. Às vezes a gente fica assim, muito desafiado por esse mandamento de amar ao próximo. E é tanto próximo que a gente tem na nossa vida, não é verdade? É tanta gente que precisa da gente, e cada um que você encontra no seu caminho e que precisa de você, de alguma coisa, e que por algum motivo você é forçado, misericórdia, mas isso acontece, você é forçado a como que agir como que o sacerdote lá, o levita, você não tem o tempo, não tem o recurso, não tem naquele momento, não é, você tem algo mais importante para fazer e você passa e depois fica assim um peso no coração, dizendo, puxa vida, eu fechei os meus olhos, o meu coração para aquele que precisava de mim. Mas e aqueles que te ajudam? E aqueles que te abençoam? E aqueles que cuidam de você? E aqueles que se sacrificaram a vida inteira por você? Seus pais, que desde que você era um bebezinho, eles estão ali se sacrificando pelo seu bem. Sabe, assim, eu lembro do quanto que eu dei trabalho para os meus pais, porque eu fui uma criança asmática, e o quanto que eu fui cuidado. Eu lembro das cabaninhas de vapor que eram feitas para mim, para eu poder respirar aquela água fervente, aquele vapor com folha de eucalipto que meu pai ia buscar longe, para poder ferver ali, para eu poder me aliviar ali no meu sofrimento da falta de ar. Que amor, que cuidado, quanto que eles padeceram, e a gente sabe, a gente que é pai e sofre pelos filhos, desejando vê-los tão bem. E não tem coisa mais terrível, irmãos, que a gente perceber essa palavrinha tão terrível que se chama ingratidão. Quantas pessoas cuidam de você? Ou já cuidaram? Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Vamos falar, vamos ampliar um pouco mais, já que a questão do pai e da mãe nem se fala, na verdade. Nem imagina seja o tanto que eles fizeram por você. Só de você pensar que você talvez seja hoje o resultado de todo o sacrifício que eles fizeram, te alimentando, te vestindo, cuidando de você nas suas enfermidades, levando você para a escola, cuidando, pagando sua escola, ou te provendo em tudo que eles eram capazes de prover, muitas vezes dentro das suas limitações, mas eu tenho certeza que você foi muito amado e cuidado de pessoas que não deram as costas para você.
Isso tem a ver com essa parábola. E nós precisamos inverter o nosso olhar também em relação à questão do próximo. Porque esse samaritano aqui, ele foi o próximo do homem que foi assaltado. E olha o que Jesus disse para o rapaz lá, o intérprete da lei. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Faça como? Seja próximo. Seja o próximo. No final das contas, o Senhor está nos desafiando, e a gente sabe disso quando o Senhor nos dá a ordem de fazermos discípulos, cuidarmos deles, acompanhá-los, orar por eles. E Jesus falou que não há amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. E vida é tempo, vida é despender recursos, um monte de coisas que pessoas fazem pela sua vida. Você já pensou nisso? Já pensou? Tem um texto na Bíblia que fala sobre pastores, seus guias. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Pessoas que investem na sua vida, pessoas que acreditam em você, que sofrem por você, carregam suas cargas. Que tal olhar para eles e entender que esse mandamento do Senhor de amar ao próximo como a você mesmo também se aplica a ele? Sabe, eu simplifico essa história toda dizendo assim, a igreja já disse isso, que é que nós estamos assim tão preocupados ou nos importando tanto com as pessoas que precisam da gente, em amá-las, em cumprir o mandamento do Senhor na vida dessas pessoas, nas oportunidades que o Senhor nos dá, enquanto que os nossos corações estão fechados em amor por aqueles que passaram pela nossa história, aqueles que foram bênção na nossa vida. Quantas pessoas foram bênção na sua vida e que você não se importa com eles e não os honra e nem dá um telefonema ou agradece, ou um dia agradeceu aquela pessoa. A gente sabe como que é isso. A gente sabe, a gente que é pastor, a gente percebe isso. Os irmãos que passam e que a gente cuida, investe, de repente some, ou por qualquer coisa que ele não goste daquilo que você falou, vai embora e nunca mais volta. A gente coloca isso tudo nas mãos do Senhor, porque eu amo o Senhor. Sabe por quê? Porque eu também vejo o Senhor como o meu maior próximo. É o que cuida de mim. É aquele que me encontrou destruído, assaltado pelo inimigo, não é assim? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele me achou destruído. Mas ele cuidou de mim, ele me proveu de todas as minhas necessidades. E a gente louva o Senhor e o ama. E por isso também é aplicação deste mandamento de amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, queridos, quero despertar esse entendimento no seu coração de entender o próximo, então, não somente como aquele que precisa de nós, também é, mas muito mais próximos de nós, muito mais chegados e ao alcance do nosso amor, em obediência ao mandamento, estão aqueles que cuidaram e cuidam de nós. Que o Senhor possa, então, completar o entendimento dessa palavra no seu coração, que o Espírito Santo
confirme e nos dê essa coragem de amarmos e sermos muito gratos. Gratidão é uma coisa muito boa, gente. Ser grato, a palavra de Deus fala para tudo nós fazermos com ações de graças. Vamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor, então, que esta palavra que foi trazida neste estudo, neste vídeo, que ela então, Pai, frutifique e gere algo novo na Tua igreja, nos nossos corações, um olhar maior sobre o mandamento de amar ao nosso próximo, conforme o Senhor nos explicou aqui na parábola do samaritano. Que tenhamos os nossos corações dispostos a amar nas duas direções, tanto naqueles que necessitam de nós, mas também, Senhor, e tão fortemente para aqueles que cuidaram e cuidam de nós. Nós te agradecemos por esse momento e eu rogo a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã, sobre os seus lares e nesse momento em que estamos recolhidos por causa desse vírus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê paciência e nos dê qualidade no nosso tempo, que temos tanto agora, para te buscarmos mais e te conhecermos mais. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Olá pessoal, passando aqui para lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, também darem um like e ativar o sininho que está aí embaixo, para que vocês possam receber notificações quando os novos vídeos forem lançados. E se vocês foram abençoados, compartilhem com outras pessoas através das suas redes sociais. Que Deus abençoe todos.